Olá a todos os exploradores e amantes de mistérios. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma emocionante jornada pelo desconhecido. Hoje, estamos prestes a desvendar os segredos mais profundos e enigmáticos do nosso planeta. Preparem-se para embarcar conosco em uma aventura incrível, secreta, surpreendente, através dos 9 lugares misteriosos e secretos do mundo, locais que desafiam a lógica e instigam a nossa curiosidade. Número 1. Yaxchilán, Chiapas, México. As ruínas de Yaxchilán estão escondidas na selva lacandona, perto da fronteira entre o México e Guatemala, onde se concentra tumbas misteriosas, repletas de artefatos com significado histórico e muitos mistérios. Yaxchilán foi uma das cidades mais importantes do mundo maia durante o seu apogeu. A sua posição estratégica às margens do rio Usumacinta proporcionou acesso a importantes rotas comerciais fluviais e transformou-o num centro de poder político e econômico. Este local concentra várias bizarrices e com certeza é um lugar envolto de muito mistério, como o Templo 33, também conhecido como Templo das Caveiras, no qual se destaca pelos impressionantes relevos de crânios humanos na sua fachada e também a incrível escadaria hieroglífica. Esta estrutura esculpida em pedra apresenta uma série de painéis que retratam cenas da vida cotidiana, rituais religiosos, sexuais e acontecimentos históricos. Número 2. Porta Mágica, Roma, Itália. Roma não é só a cidade que vive à sombra do Vaticano, mas uma capital que também é capaz de revelar o seu lado mais místico e secreto. Nos jardins da Piazza Vittorio Emanuele II, no bairro multiétnico conhecido como Esquilino, encontra-se uma porta que até hoje suscita a curiosidade de muitos turistas. Conhecida como a Porta Mágica, esse retângulo de pedra calcária era provavelmente o ingresso para o jardim secreto da mansão do Marquês Massimiliano Palombara, construída por volta de 1655. No final do século XIX, a propriedade foi demolida, cedendo lugar à praça. Porém, a porta foi conservada e posicionada em um muro do século II depois de Cristo dos Jardins de Piazza Vittorio. Sobre a porta existe uma estrela de Davi, e ao lado dela, 2 estátuas de mármore que representam Bes, uma antiga divindade egípcia. A história é de que o Marquês Palombara era um homem culto, fascinado por alquimia e ciências, e que em sua mansão possuía um verdadeiro laboratório para realizar seus experimentos. Ele costumava convidar em sua propriedade personagens ilustres do mundo da astrologia e da alquimia para discutir fórmulas secretas e tentar descobrir como transformar o chumbo em ouro. Uma das principais ambições dos alquimistas na Idade Média era obter a chamada Pedra Filosofal, um objeto ou substância lendária capaz de transformar metais inferiores em ouro e, eventualmente, obter o elixir da longa vida. No local foram encontrados vestígios de pó de ouro e algumas pergaminhos com fórmulas secretas. Número 3. Rancho Skinwalker, Utah, Estados Unidos. Alguns chamam-lhe um lugar sobrenatural, outros consideram-no amaldiçoado. Terry Sherman ficou tão traumatizado com os acontecimentos no seu novo rancho que 18 meses depois de mudar a sua família para a propriedade agora conhecida por muitos como Skinwalker Ranch, no nordeste de Utah, Estados Unidos, vendeu as terras de 210 hectares. O rancho é uma propriedade que se estende por aproximadamente 2.072 quilômetros quadrados na fronteira da reserva indígena Ute, no estado de Utah. Era um local de atividades pecuárias iniciadas por volta de 1870. Porém, o que Shermans viam em seu rancho nem sempre eram apenas OVNIs. Também afirmaram ver animais gigantes, misteriosos, um lobo 3 vezes maior do que um lobo normal, que Terry disparou à queima-roupa várias vezes com uma espingarda, aparentemente sem efeito. Na noite de 12 de março de 1997, após a venda do rancho, o bioquímico Colm Kelleher, que trabalhou com o National Discovery Science Institute em Bigelow,
afirmou ter visto uma grande criatura humanoide a espiar a equipa de investigação a partir de uma árvore. Tal como ele detalhou, a criatura estava a aproximadamente 50 metros de distância, observando a equipa de um ramo de árvore a 20 pés acima do solo. A grande criatura estava imóvel na árvore, diz Kelleher. O único sinal da presença da besta era uma luz amarela penetrante nos seus olhos, que não pestanejava quando nos olhava fixamente. Depois de Kelleher ter alvejado a criatura com uma espingarda, esta desapareceu. Outros estranhos avistamentos ocorreram nas proximidades. Um pântano artificial de 170 hectares em Ute, na fronteira do rancho, que foi preenchido com água doce em 1970, a mando do governo federal. Em 1998, um agente da polícia viu uma grande luz mergulhar no reservatório e depois reaparecer, voando para o céu noturno. Uma noite em 2002, 4 jovens da margem do reservatório viram uma bola azul-branca entrar no lago artificial. A emergência de fenômenos sobrenaturais em Bottle Hollow e arredores faz sentido no contexto da crença de Ute. Segundo Jones, entre os Utes, as nascentes e certos cursos de água eram depósitos de poder negativo. Havia espíritos maus ou espíritos malignos que saíam da água e arrastavam as pessoas. Número 4. Ilha Sentinela do Norte. A ilha de Sentinela do Norte fica no Oceano Índico e fica a mais de 1.000 quilômetros de qualquer porto na Índia continental. E pouco se sabe sobre o povo que vive nela. Nativos costumam reagir com flechas a qualquer tentativa de contato. O mistério que ronda a tribo que vive na ilha Sentinela do Norte é tamanho que não se sabe que língua seus membros falam, nem quantos são. Os sentineleses são extremamente hostis, rejeitando qualquer contato com outras pessoas. Curiosamente, estão entre os últimos seres humanos a permanecer completamente intocados pela civilização moderna. O pouco que se sabe sobre eles é que sua origem está em uma migração originada na África há 60 mil anos e que hoje eles vivem em uma pequena área de floresta. Trata-se de uma das poucas tribos de caçadores-coletores no mundo. Em 2018, o turista americano John Chow foi morto a flechadas. Não está claro se ele foi a Sentinela do Norte para pregar o cristianismo ou para viver uma aventura. A tragédia envolvendo o americano, de 27 anos, morto a flechadas pelos aborígenes, chamou a atenção para a tribo que continua sendo um dos povos mais isolados do mundo. Os pescadores que levaram Chow ilegalmente para a ilha, em 17 de novembro, disseram ter visto membros da tribo arrastando e enterrando seu corpo na praia. Em janeiro de 1991, a antropóloga indiana Madhumala Chattopadhyay foi a primeira pessoa do mundo exterior que conseguiu estabelecer um contato civilizado e prolongado com membros da tribo sentinelesa. Ela e a equipe da expedição colocaram cocos sobre a água quando se aproximaram da ilha, como indicativo de que estavam ali em paz. Durante 3 horas, vários homens da tribo foram até a praia para pegar os cocos. Madhumala havia aprendido algumas palavras do dialeto local, o que ajudou a preservar o contato pacífico com os sentineleses. Eles tocaram o barco da expedição como sinal de amizade, o que permitiu à equipe descer na areia da praia. No entanto, a tribo não permitiu que ninguém avançasse até o misterioso assentamento de terra em meio à mata. Número 5. Arquivos do Vaticano. Guardados em segurança dentro das paredes do Arquivo do Vaticano estão milhões de documentos que datam de mais de 12 séculos atrás. Estes documentos contêm informações importantes que esclarecem alguns dos eventos históricos mais controversos e perguntas que ficaram sem resposta, desde o julgamento de Galileu até o papel da Europa na Segunda Guerra Mundial. Uma olhada nestes documentos finalmente revelará as informações muito procuradas que têm sido guardadas em segredo no Arquivo do Vaticano por décadas. Dentro do Arquivo do Vaticano há milhões de documentos históricos, muitos dos quais têm um papel crucial a desempenhar na compreensão de eventos passados. Alguns documentos descobertos estão: Carta de Maria, a Rainha dos Escoceses. No arquivo está incluída uma carta de Maria, a Rainha dos Escoceses, endereçada ao Papa Sisto V.
A carta foi enviada ao Papa meses antes de sua execução programada, onde ela lhe pede que salve sua vida e a liberte da prisão. Infelizmente, o Papa decidiu não interpor-se e Maria foi executada em 1587. Nesse local, também tem as minutas dos julgamentos contra os templários, notas do julgamento contra Galileu, cartas de Michelangelo, o pedido de anulação de Henrique VIII da esposa Caterine de Aragão, e também, o que poucas pessoas falam, muitos outros arquivos em segredo que continuará sendo um mistério para nós. A curiosidade do grande público em torno do Arquivo do Vaticano aumentou após um best-seller citar o local. No livro de ficção Anjos e Demônios, o simbologista Roberto Langdon pesquisa papéis do arquivo para encontrar um dos 4 cardeais sequestrados pela fraternidade secreta Illuminati. As maiores teorias acerca dos arquivos secretos do Vaticano está: eles são controlados pelos Illuminati. Algumas pessoas acreditam que, apesar de sua dispersão na época medieval, os Illuminati só se construíram a si mesmos, com seus membros colocados em algumas das posições mais poderosas em todo o mundo. Um desses poderosos escritórios é o Vaticano, onde muitos de seus membros proeminentes são acreditados como parte dos Illuminati. Evidência de vida extraterrestre. Rumores sugerem que o Vaticano possui provas da existência de vida extraterrestre. Algumas fontes dizem que os arquivos contêm provas de que o Papa está conspirando seres extraterrestres para implantar todos na Terra com chips de computador. E também, por último, é sobre os 3 segredos de Fátima. Acredita-se que o controverso terceiro segredo de Fátima seja um documento secreto escondido dentro do arquivo. Em 1917, 3 crianças de Portugal receberam profecias, uma que foi testemunhada por milhares de pessoas. A suposta supressão deste terceiro segredo alimentou rumores de que seu conteúdo era sobre um holocausto nuclear, um desastre natural e assim por diante. A divulgação do conteúdo deste segredo em 2000 não fez muito para sufocar a especulação. Número 6. As Catacumbas, Paris. As catacumbas de Paris servem de translado para os cadáveres e ossos de diferentes cemitérios da cidade. Isso aconteceu quando, no século XVIII, em 1786, esses corpos foram alvos de uma ação para combater as epidemias e doenças que assolavam a população. O ossuário subterrâneo pertence a alguns setores do sistema de túneis. Esse sistema foi resultante da exploração das pedreiras do período romano. No entanto, esse ossuário foi organizado em 1785 por conta da reforma de cemitérios de Paris. Ao todo, são mais de 300 quilômetros de túneis. Aliás, calcula-se que ali estejam abrigados mais de 6 milhões de corpos. Sendo assim, as catacumbas de Paris formam um labirinto subterrâneo no coração de Paris. As estradas de ossos são estreitas e possuem paredes formadas por restos mortais de antigos moradores da região. Contudo, apesar do acesso às catacumbas de Paris ser permitido aos turistas e curiosos, somente uma pequena parte pode ser visitada. Número 7. Metro 2, linha D6, Rússia. A linha Metro 2 se tornou um dos trilhos subterrâneos mais secretos de todos os tempos. Acredita-se que a linha era usada pela elite local para se locomover durante o período da União Soviética. Além disso, alguns pesquisadores creem que a construção também abrigava uma residência de 15 andares e muito se fala sobre a possibilidade do sistema ainda operar normalmente. Após a queda da União Soviética, diversos políticos vieram a público para confirmar a existência do Metro 2. De acordo com o ministro Alexander, o gigante canal de transporte foi criado para assegurar a estabilidade operacional de lideranças militares e políticas durante um conflito armado. Alguns rumores indicam que o metrô secreto também abrigava a cidade subterrânea chamada de Ramenki 43, a qual abrigaria a elite soviética em caso de uma guerra nuclear. Em entrevista para a revista Time, um antigo oficial da KGB garantiu que a estrutura era grande o suficiente para abrigar até 15 mil pessoas. Número 8. Ritual Gunung Kemukus, a Montanha do Sexo.
Gunung Kemukus é uma montanha em Java, a principal ilha da Indonésia, que a cada 35 dias recebe muçulmanos de todo o país para participar de um ritual insólito. O evento acontece em uma data auspiciosa segundo o ciclo Etonan, que sobrepõe os 5 dias do antigo calendário javanês aos 7 dias do calendário moderno. Quando a escuridão cai no misterioso local, os peregrinos acendem velas e se sentam em esteiras ao redor das sagradas árvores Deodaro e das raízes retorcidas de enormes figueiras. Na Montanha Mágica, há um túmulo no qual se acredita estarem guardados os restos mortais de um legendário príncipe e de sua amante. A história é que o jovem príncipe Pangeran Samodro fugiu com a rainha Niai Ontroulan, que era sua madrasta. Eles se esconderam em Gunung Kemukus até o dia em que, flagrados durante uma relação sexual, foram assassinados e enterrados no cume da montanha. Os peregrinos acreditam, assim, que se cometerem adultério nesse local, serão abençoados com boa sorte. Explica seu parno, que estudou o ritual durante 30 anos. Por isso, Gunung Kemukus é também conhecida como a Montanha do Sexo. O ritual começa com orações e oferendas de flores ao túmulo de Pangeran Samodro e Niai Ontroulan. Em determinado momento, os peregrinos devem banhar-se em um dos 2 riachos sagrados da montanha e, em seguida, fazer sexo com uma pessoa desconhecida. Número 9. Portal do Inferno. Cientistas italianos descobriram a porta para o inferno, ruínas de um antigo templo que a tradição romana diz abrigar um portal para o mundo inferior, o Hades. Conforme registros históricos, qualquer animal que entrasse no local, cheio de um vapor nebuloso e denso, encontrava a morte instantânea. Segundo escritos de cerca de 2000 anos, esse templo estaria localizado próximo à antiga cidade romana de Hierápolis. Dedicado a Plutão, ele abrigaria uma espécie de caverna com vapores altamente mortais, a tal Porta do Inferno, descrita pelo historiador grego Estrabo como um local cheio de um vapor tão nebuloso e denso que dificilmente era possível ver o chão e no qual qualquer animal que entre encontra a morte instantânea. E aqui chegamos ao final dessa incrível viagem pelos 9 lugares misteriosos e secretos do mundo. Esperamos que vocês tenham curtido tanto quanto nós. Se gostaram desse conteúdo fascinante, não se esqueçam de deixar o seu gostei e, é claro, inscrevam-se no nosso canal para não perderem as próximas aventuras. Compartilhem esse vídeo com os seus amigos curiosos e juntos continuaremos desbravando os mistérios que nosso planeta guarda. Até a próxima jornada, exploradores!